Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, uma advertência rejeitada, capítulo 21. Antes de eu trazer este assunto para todos vocês, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Venho aqui hoje trazer esse assunto do grande conflito entre o bem e o mal. Sobre a advertência que foi rejeitada por muitos povos. Era mais que o Senhor teve benevolência, que o Senhor, mesmo assim ainda, que ela lançou a sua palavra, que a verdade está sempre imperando, cara, sobre a mentira. Por isso, Senhor, meu Deus, venho aqui hoje para trazer mais verdades, cara, sobre a tua palavra, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei junto contigo, que o Senhor estará junto comigo, Senhor, meu Deus. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa trazer essa verdade. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Uma advertência rejeitada. Ao pregarem a doutrina do segundo advento, Guilherme Miller e seus associados haviam trabalhado com o único propósito de despertar aos homens, a fim de que se preparassem para o juízo. Eles haviam procurado abrir os olhos dos professos religiosos para a verdadeira esperança da Igreja e para a necessidade de mais profunda experiência cristã. Também trabalhavam visando a despertar os não convertidos para a imposição de um arrependimento imediato e conversão a Deus. Não tentavam converter os homens a uma seita ou um partido religioso. Por conseguinte, labutaram entre todos os partidos e seitas sem interferir em sua organização ou disciplina. Miller disse: em todos os meus trabalhos nunca tive o desejo ou um pensamento de estabelecer qualquer interesse separado daquele das denominações existentes, ou de beneficiar em uma em detrimento de outra. Pensava em favorecer a todas, supondo que de todos os cristãos regozijar-se-ão na perspectiva da vida de Cristo, e que aqueles que não viam as coisas como eu as via, não haveriam de amar menos do que aceitassem essa doutrina. Não achei que houvesse necessidade de fazer reuniões em separado. Meu maior desejo era converter almas a Deus, notificar o mundo acerca do juízo vindouro e convencer meus semelhantes a fazer o preparo de coração, que os capacitaria a se encontrarem em paz com o seu Deus. A grande maioria dos que se converteram mediante meus trabalhos uniram-se às várias igrejas existentes. Memórias de Guilherme Miller, Bliss. Como sua obra tendia a reedificar as igrejas, foi por algum tempo vista com favor. Mas como os ministros e líderes religiosos se decidissem contra a doutrina do advento e desejassem abafar toda a agitação sobre o assunto, não apenas se opuseram a ela do púlpito, como também negaram aos seus membros o privilégio de assistirem às pregações sobre o segundo advento, ou mesmo de falar de tal esperança nas reuniões da igreja. Assim, os crentes viram-se numa situação de grande tribulação e perplexidade. Amavam suas igrejas e recusavam se separar delas. Mas como vissem o testemunho da palavra de Deus posto de lado e negado seu direito de investigar as profecias, sentiram que sua lealdade a Deus não permitia que se submetessem. Os que buscavam barrar o testemunho da palavra de Deus não podiam ser vistos como fazendo parte da Igreja de Cristo, coluna e base da verdade.
Por consequente, sentiram-se justificados em romper seu vínculo com elas. No verão de 1844, cerca de 50.000 membros saíram de suas igrejas. Nessa ocasião, uma notável mudança foi observada na maioria das igrejas dos Estados Unidos. Por muitos anos vinha sendo notada uma gradual, porém invariável conformidade com as práticas e costumes mundanos e um correspondente declínio da autêntica vida espiritual. Mas naquele ano surgiram evidências de uma repentina e acentuada decadência em todas as igrejas do país. Conquanto ninguém fosse capaz de apontar a causa, o próprio fato era amplamente comentado e notado tanto pela imprensa quanto pelo púlpito. Numa reunião de presbitério da Filadélfia, o Sr. Bernis, autor de um comentário muito utilizado e pastor de uma das principais igrejas daquela cidade, declarou que estava no ministério fazia 20 anos e nunca até a última comunhão havia ele administrado a ordenância sem receber um número maior ou menor de conversos. Mas agora não há despertamentos, nem conversões, nem aparente crescimento na graça nos professos cristãos. E ninguém vinha ao seu gabinete de trabalho para conversar sobre a salvação de suas almas. Com o incremento dos negócios e as brilhantes perspectivas do comércio e da indústria, está havendo um aumento da inclinação para o mundanismo. Isso ocorre em todas as denominações. Congregacional Jornal, de 23 de maio de 1844. No mês de fevereiro do mesmo ano, o professor Finney, do Colégio Oberlin, disse: temos tido os fatos diante de nós de que, em geral, as igrejas protestantes de nosso país estão tanto apáticas quanto hostis a quase todas as reformas morais da época. Há certas exceções, todavia não suficientes para que a situação deixe de ser generalizada. Temos também outro fato corroborante a isso: a quase universal ausência de influência reivindificadora nas igrejas. A apatia espiritual invade quase tudo e é terrivelmente profunda. Assim testifica a imprensa religiosa de todo o país. Em grande extensão, os membros das igrejas estão se tornando amantes da moda, dando as mãos aos ímpios em comemorações de prazer, danças e festividades e etc. Mas não precisamos alongar-nos sobre esse penoso assunto. É suficiente saber que as evidências se acumulam e caem pesadamente sobre nós para mostrar que as igrejas em geral estão se tornando tristemente degeneradas. Elas se afastam muito do Senhor e ele se apartou delas. E um dos redatores dos religiosos Telescope testificou: nunca testemunhamos tal declínio religioso como no presente. Verdadeiramente a igreja deveria despertar e buscar a causa daquilo que está afligindo, pois cada um que ama a Sião precisa fazer isso. Quando nos lembramos de quão poucos e ocasionais casos de verdadeira conversão existem, e da quase incomparável impenitência e dureza dos pecadores, exclamamos quase que involuntariamente: esqueceu-se Deus de ser misericordioso. Aqui uma pergunta: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Ou está fechada a porta da graça? Tal condição nunca existe na igreja sem uma causa. As trevas espirituais que se abatem sobre as nações, igrejas e indivíduos não são devidas a uma arbitrária retirada dos socorros e da divina graça por parte de Deus, mas a negligência ou rejeição da luz divina por parte dos homens. Um exemplo impressionante desta verdade é apresentado na história do povo judeu nos tempos de Jesus Cristo. Por sua devoção ao mundo e esquecimento de Deus e a sua palavra, sua compreensão se tornou obscurecida, e seus corações fizeram-se mundanos e sensuais. Assim estavam eles em ignorância quanto ao advento do Messias. Em seu orgulho e incredulidade rejeitaram o Redentor.
Nem mesmo então Deus retirou da nação judaica o conhecimento ou a participação das bênçãos da salvação. Mas daqueles que rejeitaram a verdade e perderam todo o desejo pelo dom celestial, tinham trocado as trevas pela luz e a luz pelas trevas, até que a luz estava neles, tornou-se trevas. E quão grandes eram essas trevas! Deus nunca esquece, cara, de ninguém, cara, de nenhuma pessoa. E a porta da graça ainda não se fechou, ainda está aberta. Vai se fechar no futuro. É parte da política de Satanás fazer com que os homens retenham as formas da religião, embora possa estar completamente ausente do espírito de piedade vital. Depois de haverem rejeitado o evangelho, os judeus continuaram zelosamente a manter seus antigos ritos. Rigorosamente preservavam o exclusivismo nacional, o despeito de não admitirem que a presença de Deus não estava mais entre eles. A profecia de Daniel apontava tão inequivocadamente para o tempo da vinda do Messias e predizia sua morte tão diretamente que eles faziam de tudo para estimular seu estudo. E finalmente os rabis pronunciaram a maldição sobre todos os que tentassem calcular o tempo. O povo de Israel permaneceu em sua cegueira e impenitência durante 1900 anos, indiferente ao gracioso oferecido de salvação, merecimento de salvação, esquecido das bênçãos do Evangelho, tendo uma solene e terrível advertência do perigo de rejeitar a luz do céu. Onde quer que exista tal causa, seguir-se-ão aos mesmos efeitos. Aquele que deliberadamente reprime suas convicções do dever porque elas interferem em suas inclinações, finalmente perderá a capacidade de distinguir entre a verdade e o erro. A compreensão se torna obscurecida, a consciência insensível, o coração endurecido e a alma é separada de Deus. Onde a mensagem da verdade divina é menosprezada e tratada com leviandade, ali a igreja é envolvida pelas trevas. A fé e o amor se esfriam e a dissensão e a alienação se introduzem. Os membros da igreja centralizam seus interesses e energias em empreendimentos mundanos. E os pecadores se tornam endurecidos em sua impenitência. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo divino e proclamando os homens a temerem e adorarem a Deus, foi destinada a se separar o professo do povo de Deus das corruptoras influências do mundo e despertá-lo para se conscientizar de sua verdadeira condição de mundaísmo e apostasia. Nessa mensagem, Deus enviou à igreja uma advertência que, se houvesse sido aceita, teria corrigido os males que estavam separados dele. Houvessem recebido a mensagem do céu, humilhado seu coração diante do Senhor e buscando com sinceridade estar em pé em sua presença, o Espírito e o poder de Deus teriam sido manifestos entre ela. A igreja teria novamente alcançado um bendito estado de unidade, fé e amor, que existam nos dias apostólicos, quando os crentes eram de um só coração e alma, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, quando acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Atos capítulo 4, verso 32 e 31 e 32, e capítulo 2, verso 47. Se o professo, o povo de Deus, houvesse recebido a luz que brilhou sobre ele provinda de sua santa palavra, teria alcançado a unidade pela qual Cristo orou, e que o apóstolo descreve como a unidade do Espírito pelo vínculo de paz. Diz ele, um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versos 3 a 5. Tais foram os abençoados resultados vivenciados por aqueles que aceitaram a mensagem do advento. Vieram de diferentes denominações e suas barreiras nacionais foram derribadas até o chão. Credos confiantes foram reduzidos a átomos.
A esperança não escriturística de um milênio terreno foi posta de lado, e as falsas visões sobre o segundo advento foram corrigidas. O orgulho e a conformidade com o mundo foram varridos para longe. Erros foram corrigidos. Os corações se uniram em doce companheirismo, e o amor e a alegria reinaram supremos. Se esta doutrina fez isso pelos poucos que a receberam, teria feito o mesmo por todos que se houvessem também aceitado. Mas as igrejas, de um modo geral, rejeitaram-na. Seus ministros, como vigias sobre a casa de Israel, deveriam ter sido os primeiros a discernir os sinais da vinda de Jesus. Falharam em aprender a verdade, pela qual testemunho dos profetas quer por sinais dos tempos. À medida que as esperanças e ambições mundanas lhes se encheram o coração, o amor por Deus e a fé em sua palavra esfriaram. E que quando a doutrina do advento foi apresentada, ela apenas despertou os seus preceitos e incredulidade. O fato de a mensagem em grande extensão ser pregada por leigos foi apresentado como um argumento contra a mesma. Como no passado, o claro testemunho da palavra de Deus opunha-se à pergunta: tem crido alguns dos príncipes ou dos fariseus? E achando difícil a tarefa de refutar os argumentos extraídos pelos períodos proféticos, muitos desencorajavam o estudo das profecias, ensinando que os livros proféticos estavam selados e não deveriam ser compreendidos. Multidões, confiando implicitamente em seus pastores, recusaram-se a ouvir a advertência. E outros, embora convencidos da verdade, não ousavam confessá-la, para não serem expulsos da sinagoga. A mensagem que Deus enviará para provar e purificar a igreja revelou com toda certeza quão grande era o número dos que haviam posto sua afeição deste mundo, antes que em Cristo os laços que os ligavam à terra eram mais fortes do que as atrações celestiais. Preferiam ouvir a voz da sabedoria mundana e se desviaram-se da perspictadora mensagem da verdade. Ao recusarem a advertência do primeiro anjo e desdenharam dos meios que o céu havia provido para sua restauração, descartaram um gracioso mensageiro que teria corrigido os males que os separavam de Deus, e com maior ímpeto tornaram a buscar a amizade do mundo. Aqui estava a causa da medonha condição do mundaísmo, apostasia e morte espiritual que existia nas igrejas em 1844. Em Apocalipse 14, o primeiro anjo é seguido por um segundo que proclama: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. O termo Babilônia é derivado de Babel e significava confusão. É empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Em Apocalipse capítulo 17, Babilônia é representada por uma mulher, uma imagem usada na Bíblia como símbolo de igreja. Uma mulher virtuosa representando a igreja pura. Uma mulher vil metaforizando a igreja apóstata. Na Bíblia, o caráter sagrado e permanente da relação existente entre Cristo e sua igreja é representado pela união conjugal. O Senhor uniu seu povo a si por meio de um concerto solene, prometendo-lhe ser Deus, e eles comprometendo a ser dele, e dele somente. Disse o Senhor: depositar-te-ei comigo para sempre, depositar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, em benignidade, e em misericórdias. Oséias capítulo 2, verso 19. E novamente, eu vos desposarei. Jeremias capítulo 3, verso 14. E Paulo emprega a mesma figura no Novo Testamento quando diz: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. A infidelidade da igreja para com Cristo a permitir que a sua confiança e afeição se desviem dele, e ao aceitar que o amor às coisas mundanas ocupe a alma, é comparada com a violação do voto matrimonial.
O pecado de Israel, ao se afastar do Senhor, é apresentado sobre esta figura, e o maravilhoso amor de Deus que eles desprezaram é retratado de forma comovente. Dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. E foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por minha glória, que eu tinha posto sobre ti. Mas confiastes na tua formosura e te corrompestes por causa da tua fama. Como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleijosamente te houvestes comigo. Ó casa de Israel, diz o Senhor, como uma mulher adúltera que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Ezequiel capítulo 16, verso 8. Capítulo 13, capítulo 16, verso 8, 13 a 15 e 32. E Jeremias capítulo 3, verso 20. Linguagem muito semelhante é utilizada no Novo Testamento contra os professos cristãos que procuram a amizade do mundo e a põem acima do favor de Deus. Diz o apóstolo Tiago: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A mulher de Apocalipse 17, Babilônia, é descrita como estando vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Diz o profeta: vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Declara ainda ser Babilônia, a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 17, versos 4 a 6 e 18. O poder que por tantos séculos manteve depósticos controles sobre os monarcas da cristandade é Roma. A cor púrpura e escarlata, o ouro e as pérolas e pedras preciosas retratam vividamente a magnificência real pompa exibidas pela arrogante sé romana. E de nenhum outro poder poderia ser tão verdadeiramente declarado como estando embriagada do sangue dos santos, como daquela igreja que tão cruelmente tem perseguido os seguidores de Cristo. Babilônia é também acusada do pecado de ligação ilegal com os reis da terra. Foi pelo afastamento do Senhor e aliança com os pagãos que a igreja judaica se tornou prostituta. E Roma, corrompendo-se de modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe condenação idêntica. É dito que Babilônia é a mãe das prostitutas. Por filhas suas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo seu exemplo de sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de formar uma ilícita aliança com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se foram uma vez puras e depois se perverteram. Uma vez que essa mensagem vem em seguida, a advertência acerca do juízo deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não pode referir-se apenas à igreja de Roma, pois esta igreja tem estado em condições decaídas há muitos séculos. Ademais, no capítulo 18 do Apocalipse, uma mensagem que se encontra ainda no futuro. O povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com este texto escriturístico, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em corporações religiosas estará a maior parte dos seguidores de Cristo. Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante, ao tempo de Deus e da verdade, e a sua bênção estava com elas. Mesmo o mundo descrente foi constrangido a reconhecer os benefícios resultados que se seguiram à aceitação dos princípios do Evangelho. Nas palavras do profeta Israel, e correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 16, verso 14.
mas caíram pelo mesmo desejo que foi a maldição e a ruína de Israel, a vontade de imitar as práticas e buscar a amizade dos ímpios. Confiastes na tua formosura e te corrompestes por causa da tua fama. Ezequiel 16:14. Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra. As igrejas do Estado, mediante relações com os governos seculares e com outras denominações, buscam o favor do mundo. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente ser aplicado a essas instituições. Todas professam extrair suas doutrinas da Bíblia, todavia estão divididos em inumeráveis seitas, com credos e teorias totalmente conflitantes. Além da pecaminosa união com o mundo, as igrejas que se separaram de Roma apresentaram outras características dela. Uma obra católica romana acusa: se a igreja de Roma foi culpada de idolatria com relação aos santos, sua filha, a igreja anglicana, incorre no mesmo delito, pois tem 10 igrejas dedicadas a Maria para uma dedicada a Cristo. Dr. Challoner, The Catholic Christian Instructed. E o Sr. Hopkins, num tratado sobre o milênio, declara: não há razão para considerar o espírito e a prática anticristãos restritos àquela que agora é chamada a Igreja de Roma. As igrejas protestantes têm muito do anticristo nelas e acham-se longe de estarem completamente reformadas da corrupção e impiedade. Obras Samuel Hopkins. Referente à separação da igreja presbiteriana da igreja de Roma, escreve o Dr. Gutierre. Há 300 anos nossa igreja, com uma Bíblia aberta em sua bandeira e este lema: examinai as escrituras em seu registro, marchou para fora das portas de Roma. Então, em seguida, ele fez uma pergunta significativa: saíram eles limpos de Babilônia? O Evangelho em Ezequiel, de John Gutierre. Charles Spurgeon disse: a igreja anglicana parece ser devorada inteiramente pelo sacramentalismo, mas a inconformidade parece estar quase malignamente despedaçada pela infidelidade filosófica. Aqueles de quem esperávamos melhores coisas estão se desviando um a um dos fundamentos da fé. O próprio coração da Inglaterra, penso, está corroído por causa da deplorável deslealdade, que ousa ainda subir ao púlpito e chamar-se de si mesma de cristã. Qual a origem dessa grande apostasia? Como a igreja primeiramente se apartou da simplicidade do evangelho, mediante a conformidade com as práticas do paganismo, para facilitar a aceitação do cristianismo pelos pagãos. O apóstolo Paulo declarou que o mesmo em seus dias o mistério da injustiça opera, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. Durante a vida dos apóstolos, a igreja permaneceu relativamente pura, mas por volta do final do segundo século, a maior parte das igrejas assumiu uma nova forma. A primitiva simplicidade desapareceu e, de um modo imperceptível, depois de os velhos discípulos baixarem à sepultura, seus filhos, juntamente com os novos conservos, tornaram à frente e remodelaram a causa. Pesquisas eclesiásticas. Roberto Robson. Para garantir a vinda de novos conversos, o exaltado pagão invadiu a igreja, trazendo consigo seus costumes, práticas e ídolos. Como a religião cristã tivesse garantido o favor e apoio dos governantes seculares, foi nominalmente aceita pelas multidões, mas conquanto ostentando a aparência cristã, muitos permaneceram pagãos em essência, e especialmente na adoração secreta de seus ídolos. Conferências de Gavazzi. Não tem o mesmo processo sido repetido em quase todas as igrejas que se denominam protestantes? Quando falecem os seus fundadores, aqueles que possuem o verdadeiro espírito da reforma, seus descendentes assumem o comando e imprimem novo modelo à causa.
conquanto se atenham cegamente ao credo dos pais e recusassem-se a aceitar qualquer verdade antecipadamente. Os filhos dos reformadores afastavam-se tremendamente do exemplo de humildade, abnegação e renúncia do mundo dado por seus pais. Assim desaparece a simplicidade primitiva. Um dilúvio de mudaísmo inunda a igreja e leva consigo seus costumes, práticas e ídolos. Ai, que temível extensão está a amizade do mundo, que a inimizade contra Deus, sendo acariciada entre os professos seguidores de Cristo. Quão vastamente têm as igrejas populares por meio da cristandade se afastado do padrão bíblico de humildade, abnegação, simplicidade e piedade. John Wesley assim se expressou ao falar do uso correto do dinheiro. Não esbanje em parte alguma de tão precioso talento, na mera gratificação do desejo dos olhos, com roupas supérfluas ou dispendiosas, ou ornamentos desnecessários. Não despendam parte dele na ornamentação de suas casas, em mobília desnecessária ou dispendiosa, em custos, quadros, pinturas e doações. Nada planejam para satisfazer a consciência da vida, para obter a admiração e o louvor dos homens. Enquanto vocês pratiquem o bem para si mesmos, os homens falarão bem de vocês. Enquanto vocês se vestirem de púrpura e de linho finíssimo e viverem suntuosamente todos os dias, não há dúvida de que muitos aplaudirão seus gostos elegantes, generosidade e hospitalidade. Mas não comprem o aplauso dos homens por tão alto preço. Antes fiquem contentes com a honra que vem de Deus. Obras de Wesley. Mas em muitas igrejas do seu tempo, tal ensinamento foi tratado com indiferença. A profissão de uma religião tornou-se popular no mundo. Governantes, políticos e advogados, médicos, comerciantes unem-se à igreja com meio de assegurar o respeito e confiança da sociedade e promover seus próprios interesses mundanos. Assim buscam eles acobertar suas transações injustas sobre a profissão de cristianismo. As variadas denominações religiosas reforçadas pela riqueza e influência dos mundanos batizados fazem mais ainda para conseguir maior popularidade e patrocínio. Igrejas esplêndidas, embelezadas de maneira mais extravagante, são erigidas nas avenidas mais conhecidas. Os adoradores se vestem com custosos trajes da moda. Um alto salário é pago ao talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Seus sermões não podem mencionar os pecados populares, mas devem ser suaves e agradáveis aos ouvidos sofisticados. Desse modo, ímpios amantes da moda são registrados nos livros da igreja e seus pecados ocultos sob a profissão de piedade. Comentando a presente atitude dos professos cristãos diante do mundo, diz um dos principais jornais seculares: imperceptivelmente, a igreja tem se submetido ao espírito da época e adaptado suas formas de culto às necessidades modernas. Todas as coisas que contribuem verdadeiramente para tornar atrativa a religião à igreja, agora emprega com seus instrumentos. E um redator do Independente de Nova York assim fala com relação ao metodismo de hoje em dia. A linha de separação entre os devotos e irreligiosos desaparece numa espécie de penumbra, e homens zelosos de ambos os lados estão empenhados em eliminar toda a indiferença entre seu modo de agir e os divertimentos. A popularidade da religião tende amplamente a aumentar o número dos que desejam garantir seus benefícios sem honestamente atender aos seus deveres, diz Howard Crosby. A Igreja de Deus está hoje cortejando o mundo. Seus membros estão tentando levá-lo ao nível dos ímpios. Bailes, teatro, arte nudista e lasciva, luxos sociais com todas as suas moralidades liberais, estão invadindo os limites sagrados da Igreja. E para a satisfação de todo o seu mundaísmo, os cristãos estão fazendo grandes transações com relação aos períodos de jejum e Páscoa,
e a ornamentação da igreja. A igreja judaica desfez-se nesse rochedo. A igreja romana naufragou da mesma forma, e os protestantes estão rapidamente chegando ao ponto de sofrer a mesma ruína. Terreaut Christian, a apelaut Church. Nossa maré de mundaísmo e busca de prazeres, abnegação e sacrifício por amor de Cristo acham-se quase totalmente perdidos. Alguns dos homens e mulheres presentemente ativos em nossas igrejas foram educados, quando crianças, a fazer sacrifícios a fim de se capacitarem ou dar ou fazer alguma coisa para Cristo. Mas se forem necessários fundos agora, ninguém deve ser convidado a dar. Oh não, faça uma feira. Encenações, comédias, jantares à moda antiga, ou alguma coisa para se comer, algo que divirta o povo. O governador Harsheboom de Wisconsin, em sua mensagem anual, 9 de janeiro de 1873, declarou: as exposições da igreja, os sorteios criativos, loterias com finalidades beneficentes e outros propósitos, pacotes de prêmios e outros tipos de distribuição de prêmios são um verdadeiro viveiro de crimes que prometem algo por nada. São um verdadeiro viveiro de crimes que prometem algo por nada. São jogos de azar praticados por eles. Ele diz que o pernicioso espírito do jogo é estimulado, animado e mantido vivo por essas exigências num grau quase que desconhecido de bons cidadãos. O espírito de conformidade com o mundo está invadindo as igrejas por toda a cristandade. Robert Atkins, num sermão pregado em Londres, pinta um quadro sombrio do declínio espiritual prevalente na Inglaterra. Os verdadeiros justos estão sumidos da terra, e ninguém considera isso em seu coração. Hoje, em cada igreja, os professos religiosos são amantes do mundo e estão conformados a ele. São também amantes das comodidades e aspiram a serem alvos de respeito. São chamados a sofrer com Cristo, mas recuam diante de cada vitupério. Apostasia, apostasia, apostasia. Está gravado na fachada de cada igreja. Se perceberem isso, se sentissem isso, poderiam haver esperança. Mas aí elas exclamam: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Biblioteca do Segundo Advento, aqui fala da igreja de Laodiceia. Era essa passagem da igreja de Laodiceia. Sou rico, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Quer dizer, estou tranquilo. A doutrina que eu pregar, está bom. Sou rico mesmo. Se o povo aceitar a minha doutrina, aceite. Se não aceitar, que vão embora. São mais ou menos assim as igrejas de hoje, de Laodiceia. Roma suprimiu as sagradas escrituras do povo e exigiu que todos os homens aceitassem seus ensinos em lugar da própria Bíblia. Foi a obra da reforma trazer novamente ao povo a palavra de Deus, mas não é também verdade que nas igrejas de nosso tempo os homens são ensinados a pôr em sua fé em seus credos e ensinamentos de sua denominação antes que nas Escrituras. Charles Bercher, falando a respeito das igrejas protestantes, disse: os homens recuam diante de qualquer palavra rude proferida contra a sua crença, com a mesma sensibilidade com que os santos padres se retraíram diante de uma palavra agressiva dita em oposição à veneração dos santos e mártires, a qual eles próprios alimentavam. As denominações evangélicas protestantes têm assim atado as mãos umas das outras, e bem assim as suas próprias, de tal modo que entre todas elas, um homem que não pode absolutamente tornar-se um pregador em qualquer lugar sem aceitar alguns livros da Bíblia. Nada há de imaginário na declaração que o poder do credo está agora começando a proibir as escrituras de modo tão real como Roma fez, embora com muito mais sutileza. Sermão sobre a Bíblia como um credo suficiente, pronunciado por Fort Wayne, Indiana, 2 de fevereiro de 1846. Quando os fiéis ensinadores expõem a palavra de Deus, levantam-se homens de saber, pastores que professam compreender as Escrituras, os quais denunciam a sã doutrina como heresia, afastando assim os buscadores da verdade.
não estivesse um mundo desesperadamente intoxicado com o vinho de Babilônia, e multidões seriam convencidas e convertidas pelas claras e incisivas verdades da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe no que crer como verdade. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. A segunda mensagem angélica de Apocalipse 14 foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve então mais direta a publicidade das igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo havia sido mais vastamente proclamada e rejeitada de um modo geral, e onde a decadência das igrejas havia sido mais rápida. Contudo, a mensagem do segundo anjo não atingiu seu total cumprimento em 1844. As igrejas de então experimentaram uma queda moral como consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas esta queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades, obstante, não pode ainda ser dito que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ela não deu a beber desse vinho a todas as nações. Existe o espírito de conformação com o mundo e de diferenças apobrantes verdades para o nosso tempo. Está ganhando terreno nas igrejas de fé protestante em todos os países da cristandade. E essas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Mas a obra de apostasia não atingiu ainda a culminância. A santa palavra declara que antes da vinda do Senhor, Satanás operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano de injustiça. E os que não receberem o amor da verdade para se salvarem serão deixados à mercê da operação do erro, para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 a 11. Até que essa condição seja atingida, a união da igreja com o mundo plenamente completa através de toda a cristandade, e a queda total de Babilônia não será afetiva. A mudança é progressiva e o perfeito cumprimento de Apocalipse 14:8 ainda está no futuro. A despeito das trevas espirituais e da alienação de Deus existem nas igrejas que constituem Babilônia. A grande maioria dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Muitos deles aqui nunca ouviram falar das verdades especiais para este tempo. Não poucos estão insatisfeitos com a sua presente condição e anseiam por mais clara luz. Em vão olham eles para a imagem de Cristo nas igrejas e se acham vinculados. À medida que essas denominações se afastam mais e mais da verdade e alinham-se mais intimamente com o mundo, ampliar-se a diferença entre as duas classes. E isso finalmente resultará em separação. Virá o tempo em que os amam supremamente a Deus não mais permanecerão ligados aos que são mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O capítulo 18 de Apocalipse aponta para o tempo quando, como resultado da rejeição da tríplice advertência de Apocalipse 14, 6 a 12, a igreja alcançará totalmente a condição predita pelo segundo anjo e o povo de Deus ainda em Babilônia será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última a ser dada ao mundo e completará a sua obra, quando aqueles que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12, foram deixados de lado para aceitarem um grande engano e crerem na mentira. A luz da verdade brilhará então sobre todos aqueles cujos corações que se acham abertos para recebê-la, e todos os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. Isso foi uma advertência à rejeitada, o capítulo 21. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, que fez de mim o seu servo, para trazer essa verdade, para trazer essa rejeição que foi no passado, que não precisa ser hoje, Senhor, que precisa todos abraçar a verdade e voltar ao primeiro amor. Por isso, meu Deus, que todos estudem as profecias para ficar diante da verdade. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus,
Se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? É totalmente grátis, que ela não custará nada para vocês. Quero um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!